Lucas capítulo 8, versículo 26. 8, 26. Relato bíblico que nós já conhecemos bem, diz assim, 8:26: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. E achando então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinha visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta com grandes coisas que fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas lhes tinha feito. Esse versículo 39, Marcos descreve de uma maneira diferente do Lucas. Marcos, no capítulo 5, descreve esse mesmo relato,
E no versículo 20, ele descreve assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Ele acrescenta o resultado. Amém, Jesus? Amém. Bom, você já conhece esse relato muito bem, essa história do endemoniado gadareno, mas aqui tem muitas coisas para a gente nos ater. Primeiro, a decisão de Jesus. Jesus estava, antes daqui, ele estava com uma multidão, e ele deixa uma multidão, chama os discípulos, pega um barco, navega, atravessa o mar da Galileia, e ele vai para o outro lado, para uma aldeia que não pertencia mais ao povo de Israel. Ali, a região de Decápolis era uma região que continha ali um conjunto de 10 cidades. E ele vai, a princípio, ninguém sabe por que ele está indo para lá. Ele simplesmente chega para o discípulo e vamos passar para o outro lado. Entra no barco, está até cansado, começa a dormir. Começa uma tempestade, enfrenta uma tempestade, os discípulos reclamam, ele apazigua a tempestade, e quando chega do outro lado, o que tem lá esperando por ele? Um homem cheio de demônios, um homem possesso de demônios, mas um homem que estava numa situação muito crítica, muito terrível, um homem que não tinha mais acesso à sociedade, não porque a sociedade o desprezava, não porque a sociedade é má, que o povo costuma muito, quando a pessoa está numa situação que não dá para conviver com a sociedade, culpar a sociedade, mas porque aquele homem não era mais uma pessoa sociável, era um homem extremamente violento, atormentado pelos demônios, e ele tinha uma legião. E a palavra legião vem do exército, é uma coisa ali para demonstrar ou ilustrar, do exército romano, que eles, uma legião, chegam a dizer que uma legião chegava a ter até 6.000 soldados. Então a palavra aqui, legião, que o demônio usa, é também mostrando que ali tem muitos e muitos demônios na vida daquele homem. Agora imagina aquele homem cheio de demônios, sendo atormentados por eles dia e noite, eles dominando ele. Ali a Bíblia não relata, mas pessoas possessas de demônio começam a ouvir vozes, começam às vezes ter visões, ver coisas, vultos e etc. Imagina isso, o que causa na mente da pessoa, quanta perturbação. E era tanta perturbação que aquele homem não parava. As pessoas quiseram segurá-lo, mantê-lo no lugar, e para isso prendia ele com cadeias, com correntes. Ele quebrava tudo e saía desesperado, dia e noite desesperado, gritando, perturbado, bravo. As pessoas tinham medo de passar ali, as pessoas tinham medo desse homem. E quantas pessoas estão assim, irmãos? Atormentadas pelo demônio, pessoas que a sociedade não consegue conviver com elas. Tem pessoas que nem a família mais consegue. Não que a família é má, não que a família despreza, mas a condição que a pessoa se encontra. Que o demônio dominou a mente da pessoa, dominou o interior dela de tal maneira que leva ela a fazer coisas que ela não gostaria, mas que ela não tem controle. E as pessoas ao seu redor também não têm. Esse homem estava nessa condição, mas Jesus, ele pega um barco, deixa uma multidão e vai de encontro a esse homem.
Mas o que mais chama a atenção aqui é a chegada de Jesus. O que causou a chegada de Jesus ali? Não naquele homem, mas naqueles demônios que dominavam aquele homem, que se mostravam donos daquele homem, que se mostravam poderosos na vida daquele homem. Porque quando Jesus desce ali e ele vê aquele homem naquela condição, ele dá uma ordem àquele espírito, e a ordem é: sai desse homem. E quando ele dá essa ordem, aqueles demônios entram em desespero, porque agora aqueles demônios que pareciam ter força, pareciam ter poder, e tinha contra a vida daquele homem, ele estava diante do grande poder de Deus, estava diante do grande poder de Jesus. Aqueles demônios que a vida inteira dominaram aquele homem, levaram ele à pior situação, agora estavam totalmente apavorados de medo, a ponto que eles correram em direção de Jesus e se ajoelharam. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Mas eles não se ajoelharam, porque o ato de ajoelhar-se é adorar. Não era porque eles queriam adorar Jesus, é porque eles estavam apavorados. Uma legião de demônios agora estava apavorada. Não é à toa que quando Jesus mandou os discípulos irem pregar o Evangelho, e Jesus deu uma ordem para eles, disse assim: curai os enfermos, expulsa os demônios. E os discípulos saíram e expulsaram demônios e voltaram ali. Eles nunca tinham feito aquilo, mas eles voltaram alegres, felizes, disseram para Jesus: olha, até os demônios se sujeitam a nós. Eles acharam aquilo extraordinário. E Jesus disse: não se alegra por isso, porque Satanás, eu vi ele cair do céu como um raio. Jesus está dizendo o quê? Isso não tem poder que vocês estão achando que tem. Já fracassaram, estão sem esse poder todo que vocês acham que ele tem. E até hoje é triste que a igreja de Cristo ainda acredita muito no poder do demônio, a ponto que muitos dizem assim: eu estou passando uma luta porque olha, tem um demônio forte, um trabalho forte foi feito. Tem cristão que fala isso, desprezando o grande poder de Deus e dando crédito ao poder de Satanás. Aqueles demônios ficaram desesperados. E por que eles ficaram desesperados? Porque estava diante do grande poder de Deus. Então eles só viram uma coisa: correr até Jesus, se dobrar diante deles, e parece loucura, mas os demônios clamando pela misericórdia de Jesus. Mas pastor, onde está escrito isso que eles clamaram? Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, versículo 28: e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O demônio sabe quem é Jesus, e ele sabe e estremece. Peço-te que não me atormentes. Olha que desespero. Quer dizer, quem vivia atormentando a vida de um homem, quem se sentia dono de um homem, agora está usando o corpo daquele homem para dizer: peço que não me atormente. E eles dizem mais. E por quê? Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava em prisões com grilhões, cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, eram muitos. Agora, e rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. Então, qual era o medo dos demônios aqui?
era que ele sabia que ele estava diante de um poder que poderia mandar eles para o abismo. E o que é o abismo aqui? Uma grande prisão criada por Deus, um lugar terrível que ninguém quer ir para lá. E foi preparada para lançar. E aí ele diz: não, mas não é tempo ainda. O demônio sabe que um dia ele vai parar lá. Mas ele sabia que Jesus tinha o poder naquele momento mandá-los. Ele tinha. Isso foi o desespero deles. Eles não queriam. Ele disse: mas ele pode. Então só restou para eles o quê? Apelar para a misericórdia. Não nos manda para o abismo. Não nos manda para lá. Rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. Diabo rogando a Deus, rogando a Jesus. Estava rogando para que não mandasse ele para o abismo, porque ele sabia que Jesus tinha o poder de fazer isso. Agora vamos entender. Esses demônios, antes de Jesus chegar ali, como ele se apresentava para aquele povo. Se apresentava como algo poderoso na vida de um homem, que fazia o que queria, dominando, atormentando um homem, fazendo aquele homem perder toda a sua razão, porque não era à toa que aquele homem saía correndo para o deserto. Ele não tinha paz, era atormentado. Não era que ele queria aquele tipo de vida, a ponto que ele tirava as roupas, pegava pedras, se cortava com ela. O demônio fazia, quer dizer, a dor era tão grande, o tormento era tão grande, que ele usava as pedras para tentar apaziguar aquilo que ele estava passando, se cortando, se ferindo. Você já viu que tem pessoas lá fora que diz assim: eu estou de cabeça quente, eu vou tomar uma pinga para passar, para ver se traz calma. E a pessoa vai beber para ver se apazigua o que ela está sentindo por dentro, a maneira como ela está se sentindo. Isso é a ação do demônio na vida do homem. Ele faz a pessoa perder tanto sua paz, ele atormenta tanto, que a pessoa tem que procurar alguma coisa para fazer, para apaziguar aquilo que ele está sentindo, aquele tormento que ele está sentindo dentro dele. Isso também nos ensina a gente nunca aceitarmos quando a nossa mente vem dizendo: não, eu estou estressado, preciso fazer alguma coisa. Não, se algo está tirando minha paz, eu tenho que buscar o príncipe da paz, é ele que tem que trazer paz. A Bíblia Sagrada deixa bem claro, a Bíblia diz que nós devemos levar diante de Deus nossos cuidados, nossas preocupações, não deixar que Ele nos domine, tire nossa paz, mas apresentar nossas petições diante de Deus, em oração, em súplica, porque aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai vir para guardar nossa mente e o nosso coração. Se algo está tirando nossa paz, se algo está nos deixando a ponto que aí diz: não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de alguma distração. Você não precisa de distração, você precisa de Deus. Se algo está em paz, nós precisamos tirar um lazer, ou fazer uma viagem, ou fazer um passeio, se gostarmos disso, não por causa de uma dor interior. Agora, se eu posso e quero viajar, tenho condições e tenho prazer nisso, então eu vou fazer porque eu tenho prazer, não porque eu estou estressado, eu preciso fazer. O estresse vai junto, a falta de paz vai junto. Eu lembro agora, numa empresa que eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei antes de vir para a igreja, tinha um encarregado lá, ele estava vendo um momento de estresse, aí a família
chegaram, tiveram a excelente ideia de levar ele, vamos para a praia, vamos descer, vamos para a praia, lá você vai esfriar a cabeça, está trabalhando demais, está muito estressado, e o cara estava daquele jeito, que você rasgava uma folha de papel, ele estourava, como diz um amigo meu, ele estava cuspindo escorpião em qualquer pessoa que chegasse perto. Sabe o que aconteceu na viagem? Ele mesmo contou, ele disse assim: eu fiz daquela viagem um inferno para todo mundo. Ele estava mal emocionalmente, não era uma viagem. O cuidado teria sido outro. No caso, ele não tinha Deus, ele teve que parar no médico mesmo, parar no profissional para tratar daquilo ali. Mas quem tem Deus, se algo está normal, se eu estou me sentindo mal por dentro, não adianta, eu preciso viajar, eu preciso passear. Se eu preciso viajar, é porque eu gosto, tenho vontade, tenho desejo. Não preciso estar estressado. Preciso ter dinheiro, né? É gasto. Preciso ter dinheiro. Porque viajar tem gastos, né? E ter prazer. Você viaja para ter prazer. Até porque quando o cara não viaja, quando o cara tem prazer em viajar, ele já viaja, ele já se estressa na viagem. Ele já comete o erro. Sabe qual é o erro de quem viaja? É não curtir a viagem. O cara já sai de casa pensando na chegada. Aí ele cria dentro dele uma ansiedade. Aí vem a viagem, aí acho que ele deveria estar curtindo, vira um inferno. Ele está pensando na chegada. Não, chegar lá, esquece a chegada, vai curtindo desde a saída de casa. Já vai curtindo. Se está saindo de carro, melhor ainda. Você pode no meio do caminho parar onde quer, parar no lugar, comer uma coisa, se divertir, conhecer, tirar uma foto, né? Hoje é só mas qualquer coisa, mas vai curtindo até chegar lá. Quando chegar lá, curte o que tem. Mas não, o cara já sai daqui pensando, e quando eu chegar lá, o caminho é longe, a viagem vira demorada, ansiedade. Mas não é isso que nós queremos tratar. Vamos falar aqui desse homem. O diabo estava atormentando. O diabo se mostrava forte na vida dele. O diabo não é forte, mas ele se mostra forte onde Jesus não está. Quando Jesus chegou, aqueles demônios que se mostravam fortes, que acabavam com a vida daquele homem, estão lá desesperados. O que era que eles faziam na vida do homem? Eles atormentavam dia e noite. O que foi que eles falaram para Jesus? Viesse nos atormentar. E aí eles se desesperaram. Por quê? Porque Jesus já estava dizendo, sai, e ele sabia que eles não poderiam mais ficar ali, diante da ordem de Jesus. Então eles foram ao último recurso, implorar para Jesus. Não faz isso conosco, não nos manda para o abismo. Era um medo agora que estava tomando conta do demônio. Era um medo. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Se Jesus estiver dentro de nós, nós temos essa luz em nós. Amém. Sabe o que é a mentira de rede social? Fulano tem luz, fulano não tem nem Deus como ele tem luz. Está em densas trevas. Quem tem luz incomoda, mais que luz. Quem tem luz leva a salvação. E se incomoda o demônio, não as pessoas. Isso é conversa de rede social. Então nós precisamos ter Jesus em nós. Se minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, aí vocês vão pedir, determinar o que quiserem, será feito. Então Jesus tem que estar em nós. Porque se Jesus estiver em nós, o demônio vai se desesperar. Nós não vamos dizer que demônio é forte, porque forte é quem está em nós. Jesus chegou ali, o demônio desesperou. O que ele teve que fazer? Implorar para que Jesus não mandasse ele para o abismo. Ele disse, não é, o demônio até diz, não é tempo ainda.
Mas ele sabia que, com tempo ou não tempo, Jesus poderia mandar. Ele tinha poder para mandar os padres. Aí eles se desesperaram e diz assim: e andavam pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que ele concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. Então, primeiro eles imploram: não queremos sair dessa região, não queremos sair daqui. Então nos envia para os porcos, mas não nos manda para o abismo. E Jesus não questionou, mandou. E por que Jesus mandou? A Bíblia nos responde isso em Deuteronômio 14, que aqui nos traz outro ensinamento. Deuteronômio 14, 8. Eu vou voltar, viu? Vou vir aqui só para mostrar porque Jesus permitiu que eles fossem para os porcos. Versículo 8 diz assim: nem o porco, vou pegar o 7, que ele diz assim: porém estes não comereis, dos que somente remoem, porque têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remoem, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Então o porco ali era um bicho, dentro da lei de Moisés, imundo. E o que é imundo é contrário a Deus. O que é imundo torna-se o quê? Morada para demônio, permissão para que o demônio entre. Então Jesus permitiu. Aí você pergunta: mas o porco continua imundo, pastor? Então, não, porque depois Jesus, ele começa falando de alimentos, ele diz aquilo que entra, mas dentro do mandamento da lei de Moisés, que foi passada em um determinado momento para o povo de Israel, aquele bicho era imundo, não poderia nem ser tocado. Então aquela manada de porco, na época de Jesus, era uma manada de bicho imundo. E o demônio, ele entendeu: não, espera aí, se é imundo, eu posso entrar, eu posso ir lá. Aí eles falaram para Jesus: ó, não nos manda para o abismo, nos manda para os porcos. E Jesus foi e disse: pode ir. Só que nem os porcos quiseram, os demônios. Quando eles entraram, os porcos perceberam que algo estava ali possuído pelo espírito imundo. Os porcos fizeram o quê? Se jogaram no precipitário, no despenhadeiro, e morreram afogados, todos. Marcos relata que era uma manada de 2.000 porcos. Olha quantos porcos. Isso trouxe o quê? Prejuízo para os que criavam os porcos. Sabe o que é isso? A fonte de renda daquele povo era imunda, e por ser imunda o demônio pode entrar. Mas o que isso nos ensina aqui? Nós não vamos falar de porcos aqui, nós vamos falar do que a Bíblia nos ensina acerca de nós. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos purificar, sermos puros. Porque se nós mantemos o nosso coração puro, se nós vivemos uma vida pura, santa, não tem lugar para demônio. O demônio não vai ter base legal para entrar na vida de quem está purificado pela palavra de Deus, que nos purifica quando nós permitimos que a palavra de Deus entre no nosso coração e nos encha com esse entendimento, com essa compreensão. Jesus falou para o discípulo: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra, quando nós damos atenção à palavra, nos sujeitamos a ela, ela nos lava, ela nos purifica.
Mas se nós não dermos crédito a ela, se nós não deixarmos ela entrar no nosso coração, dominar o nosso coração, nós vamos ficar impuros. E estando impuros, o demônio tem liberdade de entrar. Por que é que uma pessoa invoca um demônio lá em determinados lugares? Às vezes oferece uma oferta, ofereceu um bife acebolado, ofereceu sangue não sei de quê, e destruiu a vida de outra pessoa. A questão não foi, mas fez um trabalho forte. Não existe trabalho forte, irmãos. Não foi um trabalho. O camarada lá, coitado do povo, vai lá numa encruzilhada, pega um bife, está caro para danar, né? Porque caro está caro. E o cara compra um bife caro, cebola ele e coloca lá com o demônio para destruir. Aqui não tem poder de destruir a vida de ninguém. Mas a ausência de pureza no coração da pessoa deixa a vida dela aberta para que o demônio entre e faça o que quer. Dá permissão. Por que o diabo pediu permissão para entrar nos porcos? Porque eles eram imundos. Se eram imundos, o que é imundo pode ser morada de demônio. Qual é a alerta que isso nos traz? Que nós devemos ser puros. Nós não devemos ter impurezas em nós. Entenda bem, os porcos são criaturas criadas por Deus. Deus não criou o porco para receber demônio. Deus não criou o homem para ser morada de demônio. Mas a impureza abre porta para demônio. Abre a porta. Tem pessoas que estão na igreja anos. Tem gente que é assim. Aí todas as vezes que faz um sacudimento, ela manifesta com demônio. E é velho de igreja. Não era para acontecer isso. Porque o nosso corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo, não morada de demônio. Aí a pessoa fica, não, mas eu estou na igreja. Cadê, pastor? Me libera, ora por mim. Tem caso, irmão, que não é mais a oração, porque a pessoa já recebeu tantas orações, já foi expulso do demônio tantas vezes, e o demônio sempre volta. Então ela tem que olhar na sua vida, onde ela não está se sujeitando, deixando a palavra lhe limpar, porque alguma imundícia ali tem, que o diabo está encontrando essa legalidade para entrar na vida da pessoa, porque não é para entrar. Se as pessoas lá fora, vivendo a vida que estão vivendo, elas não foram feitas para ser morada de demônio, imagina você que está na igreja, você que estamos na igreja, dizendo que servimos a Deus, que Deus é o nosso Pai. Como pode Deus ser o meu Pai e o demônio habitar em mim? Não pode. Não é para habitar. Mas é porque alguma coisa o demônio viu de impuro e chegou para Deus e disse, eu vou entrar, posso? E Deus permitiu. Porque a Bíblia, Jesus disse que não cai uma folha se Deus não permitir. A Bíblia mesmo diz que o maligno não tem poder sobre vós, se a gente estiver em Cristo. Mas se não tiver, o diabo vai ter legalidade. Então, esse relato dos porcos é para a gente tomar de lição para nós, que nós devemos ser como os porcos, imundos. Nós devemos ser puros, porque tudo que é imundo dá legalidade para o diabo entrar. Tudo que é imundo. O demônio não pediu para ir para lugar nenhum. Ele pediu para ir para os porcos.
Porque ele sabia que naquela época, dentro da lei de Moisés, aqueles bichos eram tidos como imundos. Então ele disse: aqui eu posso. E era a fonte de renda daqueles homens. E eles perderam. A ponto que eles foram, contaram para as pessoas vieram até Jesus. E quando vieram e viram, nem olharam para o milagre no homem, mas eles perceberam o prejuízo que Jesus causou naquele lugar, permitindo que o demônio entrasse. Isso aqui também está em tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, naquilo que nós agimos. A nossa fonte de renda, que o demônio não tenha liberdade de entrar, mas para isso ela tem que estar pura. Aquilo que é feito de uma maneira impura, o diabo tem a liberdade de entrar e até destruir, como destruiu ali. Você imagina, 2.000 porcos, era fonte de renda, era dinheiro para aquele povo, era dinheiro para aquele povo, para os donos. Eles perderam, e por isso que eles ficaram com medo e pediram para Jesus se retirar da sua terra, porque eles entenderam, se ele continuar aqui, com certeza tinha muita coisa impura ali, pode trazer mais prejuízos. E eles não enxergaram o que Jesus podia fazer em benefício. Agora, o bom é que Jesus não entrou para dar prejuízo. Jesus entrou para salvar, para libertar. Isso eles não entenderam. Jesus não está pronto. Jesus não entra na vida, não chega num lugar na vida de alguém para dar prejuízo a ninguém. Pelo contrário, ele sai para libertar. Só que às vezes na libertação alguém sai perdendo. Alguém que está apegado a coisas que são imundas. Por isso que a conversão é perder para ganhar. A conversão é perder para ganhar. Porque a gente crescemos com costumes, com cultura, com tradição que recebemos dos nossos pais, da nossa sociedade, coisas que aprendemos a gostar, a ter aquilo como algo bom, não é verdade? E quando você vem para Jesus, Jesus diz: olha, isso aqui não é puro não, deixa isso de lado. Você agora vem para andar comigo, então você tem que andar em pureza. Então você vai ter que perder algo, as escolhas que você gostava, coisa que você já estava nos teus hábitos, você defendia como bom, mas tem que largar para andar com Ele, para largar com Ele, tem que abandonar, tem que deixar. E tem casos que até coisas que traz renda, que é material, mas que está impuro diante de Deus, porque é algo que não agrada a Deus. Eu lembro de um irmão que ele vendia cachorro quente. Ele tinha um tradezinho, ele disse: eu vendia cachorro quente, pastor. E eu trabalhava à noite, então eu vendia cachorro quente, refrigerante. Mas tinha pessoas que vinham comer o cachorro quente, ele não queria só o cachorro quente, ele queria uma cervejinha, e eu também vendia a cerveja. Ele disse: mas eu me converti, aquilo me incomodou tanto, que eu fiquei por um tempo vendendo aquilo. Ele disse: mas teve uma hora que Deus falava no meu coração: não mexe com isso aqui. E ele disse: aí eu tomei minha decisão, não vou mais vender cerveja. Agora quem quiser, aí tem pessoas falando: você vai perder cliente. Isso não importa, Deus vai resolver. Ele disse: aí eu tirei aquilo e Deus continuou. Aí foi que Deus abençoou, porque era uma fonte de renda que estava contrário ao que nós aprendemos, né? Na palavra de Deus. Aprendemos. Isso aí eu parei. Ele disse: não me faltou nada. Pelo contrário, continuei naquele lado.
e fechou qualquer porta para o diabo entrar. Porque essa lição que me chama a atenção aqui é que onde algo está imundo é porta aberta, é legalidade para o diabo entrar. E aí nós entramos, olhamos para nós, que nós não venhamos viver vida de pobres, nós venhamos viver vida de filhos santificados, lavados e remidos por Deus e lavados pela palavra de Deus. Amém. Purificados na palavra. Isso aqui é sério, irmão, porque quando nós vemos que para a gente estar limpo, nós precisamos ser lavados e vemos Jesus dizer: é a palavra que eu tenho pregado que vos lavou. Aí nós entendemos o quão grave é viver uma vida religiosa sem a palavra de Deus. E muita gente está vivendo isso. Está dentro da igreja, mas não dá crédito à pregação, mas pouco se importa com a palavra. Pessoas que vão à igreja apenas preocupadas se vão receber uma oração, como eu já falei aqui, um objeto de campanha, mas que não se importa muito em aprender da palavra. Porque como que é que a palavra nos lava, nos purifica? Naquilo que nós entendemos, aprendemos e deixamos ela nos lavar, tirar aquilo que é sujeira em nós, às vezes velhos hábitos, costumes, coisa que está na nossa maneira de ser, que às vezes aprendemos e levamos há tanto tempo, tradições contrárias à palavra de Deus. Nós vivemos num mundo religioso, num mundo cheio de misticismo, num mundo cheio de enganos, onde as pessoas ficam dizendo para ti: você tem que agir assim, tem que agir assado, e tudo coisas que não têm sentido dentro da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, coisas que nós aprendemos em tradição. Jesus uma vez ele repreendeu os judeus, porque eles vieram censurando os discípulos, disseram: teus discípulos não andam na tradição dos antigos. Eu cresci numa cultura que o ensinamento era assim: os mais velhos disseram isso, os mais velhos ensinaram isso. Você tem que agir assim porque os mais velhos ensinaram. Mas esses mais velhos, a maioria não tinha a palavra de Deus. Então o que eles ensinaram não importa quando eu venho para o Evangelho, porque quando eu venho para o Evangelho, o que importa é a palavra. Minha mãe falava direto: não faz isso, não faz aquilo, que os mais velhos. Aí perguntava: por quê? Porque os mais velhos disseram. Era sempre os mais velhos, era tradição, e foram com isso para Jesus. De outra maneira: os teus discípulos não andam na tradição dos mais velhos, na tradição dos anciões, a tradição do passado. E Jesus disse: olha, por causa das vossas tradições, vocês deixam de lado os mandamentos de Deus, vocês ferem os mandamentos de Deus, que vocês estão tão apegados à tradição. Quando você é muito apegado, ensinado em tradições, você se apega àquilo como algo certo, você fica tão cego que você deixa de buscar a verdade que está na palavra de Deus, porque você já está preso naquilo. Não, que eu aprendi assim, porque é assim, é desse jeito. E aí aquilo que lava, que limpa o ser humano, que deixa ele puro, a pessoa deixa de lado e continua imundo. E aí o demônio entra, vê algo impuro, ele entra e faz o que ele quer. Porque entenda, se você chamar uma pessoa de endemoniado, ela vai bater em você. Sabe por quê? Porque na cabeça dela, e a nossa também, você está dizendo que ela é uma pessoa que não vale nada, que não presta, que é isso e aquilo. Mas o endemoniado,
ele não é uma pessoa que não presta, que não vale nada. Ele é uma vítima do demônio. E por que ele é vítima? Porque o demônio achou alguma base legal para entrar na vida dele e destruir a vida dele. Aquele homem agia com violência, mas o natural daquele homem não era violência. Aquele homem agia em loucura, mas o natural dele não era ser louco. Era o demônio que estava entrando nele, que entrou nele, que causava tudo aquilo, que tornou ele uma pessoa que não podia mais conviver com a sociedade da época. Endemoniado não é uma pessoa, não é porque uma pessoa é muito mal que ele é um endemoniado. Aliás, eu já vi endemoniados, são pessoas boas, mas o demônio entra e bagunça a vida da pessoa. Porque o demônio não só causa, só leva a pessoa ao mundo do crime, a usar drogas, a isso ou aquilo. Eu já vi uma senhora, chegou na igreja, e ela estava com uma dor na perna, assim no tornozelo. E ela falou assim: olha, eu estou com isso aqui desde que o meu filho morreu. Eu sinto a presença dele e eu acho que é ele que está causando isso. Eu falei: não é seu filho, que o morto não tem acesso a esse mundo. Jesus deixou bem claro: o morto não vem a essa terra. Então isso é demônio. E quando eu orei, manifestou um demônio. Aquela senhora não estava roubando, não estava usando drogas, não estava matando ninguém. Ela estava doente, porque o demônio estava oprimindo ela, colocou doença, estava na vida dela. E por que ele entrou? Porque ele encontrou alguém que não estava purificada, lavada, pura. Ela não conhecia Deus, ela não tinha se lavado na palavra. Então, por mais que ela tivesse princípios, por mais que ela tivesse bons conselhos, por mais que ela ajudasse até alguém, mas ela estava desprotegida de Deus, porque faltava-lhe aquilo que lava, que purifica. E o que lava, que purifica? A palavra. A palavra, quando ela está dentro de nós. Por isso que nós precisamos gastar mais tempo em aprendermos da palavra de Deus, em crer, para crermos na palavra de Deus, para que ela domine os nossos sentimentos, o nosso coração, que ela nos governe. Porque se nós estivermos cheios do entendimento da palavra, cheios da palavra de Deus, buscando a Deus, não tem lugar para demônio. Porque a palavra te deixa puro, te deixa limpo, e o demônio não pode entrar naquilo que é puro. Naquilo que é puro. Lá no livro de Zacarias, tem um relato aqui interessante. Deixa eu ver. Zacarias, versículo. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Isso não estava preparado. Zacarias 3. Diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote, Zacarias 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué. Não é aquele Josué que nós conhecemos, tem o livro não, viu? Isso aqui é o sumo sacerdote, é lá da época da Babilônia, não é, o outro foi antes, o outro foi do tempo de Moisés. E aqui é sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ele estava diante do anjo do Senhor, sumo sacerdote.
E Satanás estava à sua mão direita, para quê, gente? Para lhe opor. Josué estava do lado do anjo do Senhor, sumo sacerdote, e do lado dele estava Satanás para se opor. E por que Satanás estava querendo se opor? Preste atenção. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Aí olha, não é este um tição tirado do fogo? Agora vamos ver a causa que Satanás estava ali para se opor. Ora, Josué, vestido de vestes o quê? Limpas, certo? Sujas, estava diante do anjo. Josué estava diante do anjo, o sacerdote, mas estava de vestes sujas. Entenda bem, isso aqui era uma visão, isso aqui representa algo espiritual. Não era uma condição, assim, era uma visão, onde o profeta ele via o sacerdote do lado do anjo de Deus. O que o anjo estava fazendo ali? Em seguida nós vamos entender. O anjo estava ali amando de Deus, libertando o povo de Israel, que tinha pecado, estava na mão de seus inimigos. E na hora que o anjo vem fazer o trabalho, Satanás vem: oba, não, aí não. Esse cara tem algo comigo. Ele está de vestes sujas. Eu tenho legalidade de manter eles na escravidão. Eu tenho legalidade. O Josué aqui, o sacerdote, foi citado nessa visão, foi mostrado nessa visão, porque ele não simbolizava só o sacerdote. Ele, como cabeça do povo, que cuidava do lado espiritual do povo, ele estava representando ali toda a nação de Israel, que estava ali vivendo um tempo de escravidão por ter pecado. A veste suja representava aqui o pecado daquele povo. E com esse pecado, Satanás tinha legalidade de quê? De dizer: opa, tem algo comigo, eu posso manter eles onde eu estou. Só que aí, o próprio Deus que estava fazendo a obra. Sabe aquela questão? A nossa condição, isso aqui mostra a nossa condição. Como o diabo estava no comando da nossa vida. Quando eu digo da nossa vida, da vida da humanidade. Com todo o direito, por causa do pecado de Adão, que deixou a humanidade imunda aos olhos de Deus. E com a obra de Jesus Redentor, que o próprio Deus fez essa obra, não fomos nós que a merecemos ou fizemos algo, foi Ele mesmo que fez para nos limpar. Essa visão retrata muito isso. Lógico, dando exemplo, figurando aqui na pessoa do sumo sacerdote, mas mostra a obra de Cristo por nós, que Cristo nos veio para nos salvar. E o diabo diz: não, mas são meus, eles têm algo comigo. Jesus: não tem mais, porque eu paguei um preço por eles. Então aqui diz assim: então Josué estava diante do anjo, vestidos sujos. Versículo 4: então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então o diabo veio se opor diante do anjo, disse: não, você não pode libertar esse camarada ou essa nação. Eles têm coisas comigo, eles estão sujos. Vocês estão sujos, eles têm parte comigo, porque imundícia é com o diabo, pecado é com o diabo. E aqui fala que a imundícia era o pecado, a iniquidade.
Só que aí o anjo diz: não, tudo bem, então faz o seguinte, tira as vestes sujas dele. Isso foi o que Jesus fez comigo e com você. A gente estava imundos, impuros, o diabo podia fazer o que quisesse conosco, a gente estava nas mãos dele, debaixo do domínio dele. Hoje ele não pode fazer nada com você, a não ser que você dê permissão. Como damos a permissão? Nos sujando. Mas Jesus te limpou, Jesus te purificou, Ele lavou a mim e a você com o próprio sangue dele. O que é Jesus lavar você com o sangue dele? Não é que ele pegou, tirou um bocado do sangue dele e derramou sobre nós, porque haja sangue para fazer isso na humanidade inteira, desde o primeiro ser humano até o último. Foi a obra que ele fez por nós no Calvário. Ele pagou um alto preço, ele sofreu o castigo que era para nós, pelos nossos pecados, fazendo o quê? Tirando a culpa. Lembra quando Jesus, lá na cruz, ele disse assim: está consumado? O que é essa palavra, está consumado? A obra está terminada, a dívida está paga, porque essa palavra consumado, dizem, segundo estudiosos, que ela vinha nas notas de dívida das pessoas, comerciantes, quando ele devia, e quando eles pagavam, era carimbado com essa palavra, está consumado, quer dizer, a dívida foi quitada, não te devo mais nada. Quando Jesus disse está consumada, a dívida está paga, ninguém deve mais nada, você não deve mais nada para o diabo, você não tem mais que viver debaixo da condenação dele, você não tem mais nada. Jesus te lavou, te purificou, te deu vestes limpas, vestes de salvação, para que o diabo não tenha mais nenhuma legalidade de te oprimir. Por isso nós devemos aceitar aquilo que não vem de Deus, aquilo que vem do diabo, doença, enfermidade, males, tudo que é obra, pecado, tudo que é obra do diabo, nós devemos dizer: não, diabo, não tem mais lugar na minha vida isso. Por quê? Porque eu estou livre, porque eu não estou mais com vestes sujas, as minhas vestes sujas Deus trocou. Aqui o anjo tirou as vestes sujas, o diabo estava se opondo, ele aqui não pode mais se opor. Você vê que quando ele troca as vestes, ele diz: põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Agora aqui tem uma coisa, ele deu a roupa limpa, mas nós temos que mantê-la. Como é que nós vamos manter essa roupa limpa? Dando ouvidos à voz dele, andando nos seus mandamentos, andando na sua palavra. E se assim andarmos, nós vamos ter, está dizendo você vai ter autoridade, você vai governar. A Bíblia diz que Deus, Jesus nos comprou com o seu sangue e nos comprou para Deus, nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Ele nos fez capazes de reinar, ele nos vestiu com vestes honradas, puras, onde o diabo não pode se opor, não pode. É muito triste quando um cristão chega e diz: pastor, ora por mim, porque olha, acho que fizeram um trabalho para mim forte, a coisa só está dando errado. É muito triste quando nós vemos ainda cristãos dizendo assim: não, eu estou orando porque é uma inveja tão grande contra mim. Não é inveja contra você, é sua falta de compreensão do que Cristo fez por você, é sua falta de assumir o que Cristo fez por você. Cristo já te vestiu com vestes honradas, Cristo já tirou as vestes que dava
legalidade do diabo agir na sua vida. Ele não tem mais legalidade nenhuma. Mas isso não quer dizer que o diabo não vai tentar te enganar e querer que você carregue um fardo que não é mais seu, que é dele. Mas aí cabe a você se levantar e dizer: não, agora eu sou autoridade em Cristo, porque Cristo vive em mim, e onde Cristo está, o diabo se desespera. Cristo vive em mim, diabo, não tem mais para você. No nome de Jesus, eu não aceito a tua ação e eu te ordeno, eu te proíbo de tocar na minha vida, eu te expulso, porque eu tenho autoridade para isso, e você não tem legalidade de tocar em mim, porque as vestes que eu estou agora, eu recebi elas de Jesus, e elas são vestes limpas. Só que para nós também estarmos assim, nós temos que estar andando naquilo, nas ordenanças de Deus, guardando a palavra, andando nos mandamentos, para que não venhamos nos sujar na lama da qual Jesus nos tirou e nos limpou. Qual era a lama? A lama do pecado, da iniquidade. O sacerdote aqui, volta a dizer, ele representava toda uma nação que tinha pecado, que tinha se rendido ao pecado, que tinha se sujado no pecado, e que quando Deus foi olhar para tirar eles, salvar eles, libertar eles, o diabo disse: "Soma, não, eles têm algo meu." Não quero que eles tinham do diabo: a sujeira, a imundície do pecado, da iniquidade. Aí o anjo percebeu a coisa: não, se continuar assim não dá. Então arranca essas vestes e joga fora. Foi o que Jesus fez comigo, fez com você. Ele arrancou toda a sujeira que estava em nós, todo o pecado que estava em nós, e Ele nos vestiu de salvação, para que o diabo não tenha mais nenhuma legalidade de tocar na nossa vida, de tocar em nós. E nós temos que compreender isso. Agora, compreendendo isso, nós temos que cada dia buscar viver uma vida pura diante de Deus, e o que nos purifica, o que nos lava, o que nos transforma, a compreensão, o entendimento que nós adquirimos na palavra de Deus e a nossa sujeição a Ele. Amém, Jesus? Isso vai nos deixar puros. Aquele homem que Jesus libertou era um homem desprezado pela sociedade, não porque a sociedade era má, não porque a sociedade queria, mas porque não tinha como conviver com ela. Tem muita gente aí desprezada pela sociedade. Tem muita gente que, se você vê, você quer se desviar dele, e não é porque você é má, é porque o diabo está usando a pessoa para fazer tantas coisas erradas. Se você ficar perto dele, ele vai fazer coisa errada, ele vai te levar para caminhos errados, vai fazer coisas erradas na sua vida, te causar dano. Aí você tem que se distanciar, não é verdade? Não vou estar com essa pessoa porque eu sei o caminho que ela anda. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que pregar a palavra, levar a palavra de Deus para ela, para que essa pessoa, através de entender a palavra, ela venha se lavar, se purificar, sair da imundícia, para que o demônio não tenha mais lugar na vida dela, e sim Jesus. Aquele homem, se eu perguntar para a maioria dos cristãos, talvez se eu perguntar aqui hoje, qual foi o primeiro homem que Jesus manda ir pregar fora de Israel, para pregar o evangelho fora de Israel para as pessoas lá fora, a maioria das pessoas vão lembrar de Paulo e vão dizer: foi Paulo, porque Paulo foi o grande pregador que pregou ali para os gentios. Começa com Pedro, mas Pedro ainda estava muito sistemático. Ele volta para Jerusalém e Paulo dá continuidade. Mas o primeiro pregador das boas novas que Jesus mandou para fora de Israel foi esse homem, porque aquela região de Decápolis era um conjunto de 10 cidades. E ele disse: eu vou contigo. Jesus disse: não vale. Você volta para os seus, para o seu povo, você vai falar das maravilhas que Deus fez. E Marcos descreve o resultado, que nós até já lemos, mas eu vou, para encerrar,
Eu vou repetir. Marcos capítulo 5, versículo 20. Jesus não permite que ele vá com Jesus, não por maldade de Jesus, mas porque tinha algo mais importante a fazer. Jesus diz assim, Marcos 5, 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Lembra quando os porqueiros anunciaram? O povo ficou com medo. Quando esse homem anunciou o que Jesus fez por ele, o milagre na vida dele, as pessoas ficaram maravilhadas. Através daquele homem, aquele povo começaram a conhecer Jesus, a se maravilhar com as coisas de Jesus. Meu irmão, Jesus não te alcançou à toa. Jesus te alcançou para fazer primeiro coisas grandes na tua vida, e você levar isso às pessoas e maravilhar as pessoas com o que Jesus fez na sua vida. Entenda bem, Jesus não preparou aquele homem como preparou os discípulos, com ensinamentos. Os discípulos ele preparou com ensinamentos. Jesus não preparou aquele homem com a teologia da época e tinha as escrituras. Jesus preparou aquele homem com o milagre. E com o milagre disse, vai contar o que Deus fez por ti. O milagre que você recebe não é para você ficar com ele só desfrutando, é para você levantar outras vidas, é para você mostrar o que Deus é capaz de fazer e ganhar almas para Cristo. Aquele povo que pediram para Jesus se retirar, através daquele homem, agora está se maravilhando com a obra que Jesus fez. Aquele povo que se assustaram com o que Jesus fez, ficaram atemorizados, a ponto de dizer, vai embora, por favor, se retire. Agora com aquele homem falando do que Jesus fez por ele, estavam se maravilhando. Amém? Nós temos que maravilhar as pessoas, mas para isso nós precisamos viver a pureza de Deus, o verdadeiro encontro com Cristo, não religião. Amém? Mas como? Essa era a palavra que eu tinha nessa manhã.